Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos abordar um tema que é de grande importância, que é a estagnação econômica lá do Japão. Se essa é a primeira vez que estamos encontrando, muito prazer. Eu me chamo Yuri Leite, sou consultor de investimentos CVM no Brasil e QFA na Irlanda, e o Japão é uma das maiores potências econômicas mundiais, que vem enfrentando alguns desafios específicos que têm impactado bastante o seu crescimento econômico e também toda a sua desenvoltura econômica. Contudo, mesmo com todos esses desafios, nos últimos meses nós vimos alguns nomes renomados do mercado financeiro, como o próprio Warren Buffett, que é considerado um dos melhores investidores da nossa atualidade, investindo pesado nas empresas lá do Japão. Por isso, hoje, vamos explorar os fatores pelos quais essa estagnação econômica está acontecendo, suas implicações para a economia e também para a população. E depois a gente vai falar um pouco da bolsa japonesa, do porquê que ela se tornou essa oferta tão atraente para os investidores do mercado financeiro. Começando então, vamos falar aqui dois fatores que mais contribuíram para a estagnação econômica japonesa. O primeiro foi o envelhecimento da população, que ao decorrer dos anos viu a sua base da pirâmide etária inverter, e por terem uma proporção significativa de idosos, também há desafios por conta disso, principalmente com relação ao mercado de trabalho, né, para conseguir novas pessoas para trabalhar para os trabalhos mais pesados e manuais, bem como para a parte da previdência social, que aumentou consideravelmente seu custo lá no Japão devido ao fato de terem menos pessoas contribuindo para o sistema previdenciário, ao mesmo tempo que também tinham mais idosos usufruindo desses recursos e também por um tempo mais prolongado. O segundo fator se dá por uma questão da economia japonesa em si, que é a questão da deflação, que está desencorajando a parte do consumo. E só para explicar aqui essa parte para vocês, imagine que você tem uma laranja que custa R$ 5 hoje e você sabe que amanhã ela vai custar R$ 4,90. O que é que você faz? Você compra ela agora ou você espera? Como muita gente espera ela de fato baixar o preço para poder comprar, isso faz com que haja uma deflação na economia ainda maior, porque você deixa de consumir hoje para poder consumir amanhã, o que faz com que o preço amanhã caia ainda mais e assim segue a espiral da deflação, gerando uma deflação ainda maior. Um outro problema da deflação é que também reduz os investimentos das empresas em suas expansões ou outras coisas que elas vinham a fazer. Isso acontece porque, como elas veem o preço das coisas caindo, elas imaginam que isso vai afetar o seu lucro, que ela não vai conseguir ter uma lucratividade e, portanto, para ela não faz sentido permanecer investindo, de aumentar o seu tamanho, sua capacidade de se expandir. E isso, obviamente, afeta a capacidade do Japão de manter a sua economia rodando. E como o crescimento econômico de um país está diretamente ligado ao crescimento do seu PIB, que por sua vez depende dessa troca de mercadorias, né, entre compra e venda, tanto dentro do país como para fora do país, você já consegue entender como a deflação ela é negativa para a economia, sendo a japonesa ou qualquer outra economia que você vai estudar. E é por isso também que podemos afirmar que, como o crescimento econômico do Japão foi bem aquém do esperado ao longo dessas últimas 2, 3 décadas, eles estão tendo dificuldades consideráveis em manter a sua posição como uma das maiores economias globais. E como se isso não fosse o suficiente, o Japão tem diversos desafios para as empresas, que além de não conseguir a mão de obra interna para manter o seu funcionamento e também as suas expansões, também não conseguem inovar e crescer em um ambiente econômico estagnado, o que nitidamente afeta a sua competitividade global também contra outros players do mundo na hora das suas negociações. Claro que, assim como eu sei dessas informações, os chefes de estados e os economistas do Japão também o sabem. E é por isso que o governo japonês tem implementado várias políticas, incluindo medidas monetárias e fiscais para estimular a economia e assim combater a deflação. Inclusive, nós trazemos aqui um vídeo do economista Richard Werner, que foi o criador da política de afrouxamento monetário que hoje é utilizada nos Estados Unidos e que inspirou as políticas usadas na zona do euro e também lá no Japão. Se você quiser entender mais, eu vou deixar aqui abaixo o link na descrição para que você possa ir lá e assistir. Beleza? Para além das reformas monetárias e fiscais, o governo também está implementando reformas estruturais, como incentivos para a inovação, que podem ser cruciais para revitalizar a economia japonesa, mas só no longo prazo. Não vai ter efeitos imediatos. Infelizmente, eles ainda não conseguiram implementar uma forma de mudar a base da pirâmide etária e o sistema de aposentadoria japonesa. Isso se dá pela dificuldade que eles têm de atrair estrangeiros, devido aos problemas linguísticos, né, as dificuldades com a língua japonesa,
como também a questão das suas estruturas, suas normas bem conservadoras, que são a questão da cultura local, de fazer de fato todas aquelas coisas que os japoneses sempre fazem em filmes, né? Toda aquela questão cultural, toda essa parte mais conservadora do Japão, que faz com que os imigrantes acabem preferindo ir para outros locais como o Canadá, os Estados Unidos ou até mesmo a Europa. Contudo, há uma outra forma que eles poderiam mudar essa base da pirâmide etária, que seria se a população começasse a ter mais filhos. A gente diz que, em geral, quando um país tem pelo menos 2,1 filhos por pessoa, por casal, essa base ela está em expansão, onde cada vez mais teremos mais pessoas nascendo e aí ela consegue manter. Só que no Japão, esse valor está em 1,3 e é um dos mais baixos do mundo, como vocês podem ver nessa foto que eu estou colocando aí na tela. Em resumo, a estagnação econômica do Japão é real e um fenômeno complexo de se resumir em um vídeo de apenas 10 minutos. Mas compreender suas causas e impactos é essencial para avaliar o panorama econômico do Japão, principalmente para aqueles que querem investir por lá. Mas por que alguém iria querer investir num país que tem tantos problemas econômicos? E com isso, a gente passa para a próxima parte do vídeo, que é explicar o porquê de tantos investidores renomados terem e estarem investindo no Japão, mesmo com todos esses desafios que a gente já mencionou por aqui. Quando a gente entra na parte de investimentos, temos que analisar os fundamentos das empresas japonesas. Vejam aí na tela que a Bolsa do Japão subiu consideravelmente entre 1990, época no qual os Estados Unidos, na verdade todos, falavam que o Japão iria passar os Estados Unidos e que seria a melhor economia, o melhor local para se investir, para se ganhar dinheiro e iria bombar. Contudo, em dezembro de 1989, a bolsa começou a cair. Isso se deu devido ao estouro da bolha imobiliária que tivemos no Japão, que fez com que a economia colapsasse. Essa queda permaneceu até março de 2003, quando a bolsa voltou a subir, mas rapidamente voltou a cair e ficou em suas mínimas até 2012. Nesse momento, as empresas japonesas ficaram estupidamente baratas e cada vez mais víamos gestores por todo o mundo apostando as suas fichas de que investir no Japão era novamente a melhor forma, a mais rentável, a que daria mais dinheiro. E isso se permaneceu por vários meses, vários anos, várias décadas. E é por isso que a gente diz que nesses últimos 20 e poucos anos, a bolsa japonesa ela ficou conhecida como o cemitério dos gestores, onde todos os gestores que apostavam lá não conseguiram ter a rentabilidade que eles imaginaram, inclusive até perderam dinheiro na maioria dos casos. Contudo, em 2022 e 2023, nós vimos as bolsas americanas baterem as suas máximas e chegarem a patamares exacerbadamente altos, ao mesmo tempo que o Banco Central começou a sinalizar que teria que aumentar a taxa de juros básica lá do Japão para poder controlar a inflação que estava acontecendo por lá. Para combater essa inflação, que na época rodava ali na casa dos 9%. Como em geral, quando as taxas de juros sobem, o valor das empresas cai, diversos gestores se anteciparam a esse movimento e venderam parte de suas posições para alocá-la em outras bolsas. E como, a bolsa japonesa estava muito barata, e 2, o Banco Central japonês ele faz controle da sua taxa de juros, ele mantém um certo patamar máximo que as taxas conseguem subir, isso já trazia uma certa garantia para os gestores de que a bolsa japonesa seria um bom local para então você estar alocando os seus recursos. E é por isso que nesses últimos 2 anos, praticamente, enquanto as bolsas americanas basicamente ficaram ali perto do 0 a 0, a bolsa japonesa subiu quase 40% em iene, que é a moeda local japonesa, e 82% aproximadamente em dólar, sendo uma das bolsas que mais performaram pelo mundo e criando a esperança que dessa vez as bolsas vão de fato subir e passar os seus patamares históricos, o que obviamente faz aos olhos dos nossos investidores retail, os investidores de varejo, os nossos olhos brilham quando a gente vê essas informações nas mídias sociais, nos jornais, e faz a gente querer então investir e estar alocando nessa brincadeira. A pergunta que fica agora é: será que agora vai ser alta infinita na bolsa japonesa ou será que a bolsa japonesa vai despencar? Eu peço para que você deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Agradeço a todos que ficaram até o final e peço para você deixar o seu like aqui no vídeo se você gostou do conteúdo e também se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos com as análises que traremos das outras economias também.
Lembra a todos que deixei links para diversos vídeos que possam te interessar aqui abaixo na descrição, ou você pode estar assistindo esse que está aí na tela, que foi selecionado especialmente para você. Vou ficando por aqui e te aguardo no próximo vídeo.